Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. O Hospital Unimed Campos agora possui uma certificação inédita e passa a ser a única estrutura hospitalar da nossa região a conquistar a acreditação com excelência ONA 3. Esse é o selo mais respeitado pelos serviços de saúde no Brasil e atesta a qualidade, segurança e melhoria contínua dos atendimentos e infraestrutura do hospital. Um reconhecimento que reafirma nosso compromisso em cuidar de você. Unimed Campos. Pode contar. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mammografiologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 24 de fevereiro de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube. Você pode acompanhar este programa também daqui a pouco em podcast. Logo mais, tem reprise na Plena TV deste programa de hoje. Também amanhã, no jornal Folha da Manhã impresso, parte do conteúdo produzido aqui hoje, parte da entrevista, né, vai estar também no jornal impresso, pelo aplicativo de rádio, pelo nosso aplicativo da Folha FM. Você também ouve, curte, compartilha a Folha aonde você estiver, e também, claro, pela Alexa. É só dar o comando: Alexa, ouvir Folha FM. 7h06 em Campos. Muito bom dia, este é o Folha no Ar, eu sou o Cláudio Nogueira e a gente começa esta edição de hoje com as principais informações de Campos e toda a região. A gente abre com a previsão do tempo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Campos terá hoje mais um dia abafado, com aquela umidade relativa do ar alta e a sensação térmica também, né, bem alta. A previsão hoje é de 32 de máxima, 24 de mínima e pancadas leve de chuva no decorrer do período. Probabilidade de chuva hoje é bem maior, 90%, então tem chuva hoje, principalmente a partir do meio-dia, aquelas tipo chuva de verão, conforme aconteceu ontem aqui na cidade. Agora faz 25 graus aqui no centro da cidade. O programa de hoje tem o prazer de receber aqui a vereadora de Quissamã, Alexandra Moreira. A Alexandra vem para conversar com a gente sobre vários temas, dentre eles um dos mais importantes, que é a concessão do serviço de água e esgoto nas cidades aqui, em algumas cidades que fazem parte do consórcio do SIDENF, né, que é o consórcio público intermunicipal de desenvolvimento do norte e noroeste fluminense. Ela vem para falar sobre o seu posicionamento com relação a essa concessão pública, a essa privatização, a essa cessão de serviço, né, para estas cidades, inclusive para Quissamã também. A gente vai entender aí como é que funciona. Na semana
passada, antes do carnaval, a gente ouviu aqui o diretor executivo do Sidenf, o Vinícius Viana, e ele falando sobre a necessidade desta privatização, desta concessão, já visto que está implantado aí o novo marco legal do saneamento. Então, de qualquer maneira, é preciso que haja esse tipo de concessão, é que preciso que haja essa privatização, conforme ele colocou aqui. Vamos, né, então, entender essa outra parte. É aquilo que a gente sempre fala aqui, que o Aloysio, né, que a gente sempre comenta, e também é norte da nossa carreira como profissional, e também, claro, evidente, do Grupo Folha. Você tem que ouvir, de preferência, porque toda a história tem dois lados, no mínimo. Tem umas que tem outros, vários lados, mas o máximo possível dos lados, como imprensa, você tem que ouvir e tem que deixar o mesmo espaço para todos. Então, Alexandre, obrigado pela sua presença já. Daqui a pouco trago o seu bom dia e, claro, essa entrevista. Vamos falar sobre os seus planos também para o Legislativo de Quissamã, a relação com o Executivo no município e, por fim, vamos te pedir aí uma projeção às eleições 2026. E o programa de hoje tem, nesta bancada, também a satisfação e o prazer de, a partir de hoje, passar a contar com o Everton Luna, jornalista, e a partir de agora entra na titularidade desta bancada. Ele é responsável pelo setor de política do jornal Folha da Manhã, pelo portal Folha 1 também, e vai reforçar esse time do Folha no Ar a partir de hoje. Já vou trazer o seu bom dia, Everton, mas todas as forças aí, correntes, muita luz aí na sua chegada aqui para esta bancada também. Seja bem-vindo, muita sorte. 7h11. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, e também de Radmed Diagnósticos por Imagem. Olha, tem uma notícia aqui, factual, isso agora, hein? Fogo atinge sede do Ministério Público no Rio de Janeiro. O presidente fica, a sede fica na Avenida Marechal Câmara. E tem mais detalhes aqui no decorrer do programa. Topo do prédio do Ministério Público pega fogo e... né, tem aí, a princípio não tem ninguém no prédio, né, nessa hora, não tem nenhuma informação de feridos, mas o Corpo de Bombeiros já também no local. Então, são 7h12 em Campos. No portal folha1.com.br, em destaque hoje, polícia apura caso de cadela arremessada da ponte Leonel Brizola em Campos. Graças a Deus eu não vi as imagens, mas parece que tem imagens ali desse crime. O animal foi socorrido por pessoas que estavam no local e encaminhado a uma clínica veterinária. Jovem morre em acidente de moto na localidade de Campos. Vítima teria perdido o controle da direção da moto. Direita Fluminense de olho em Vladimir para vice de Douglas Ruas. Vamos falar sobre política daqui a pouco também com a Alexandra, saber como que ela vê esses movimentos todos aí. A especulação cresce após a escolha de pais ter definido pela irmã de Washington Reis, a Jane Reis, e a simpatia de Flávio por Vladimir. Me parece que o afastamento do Flávio do Cláudio Castro também. Então, é uma série de informações que a gente tem de bastidores e que a gente vai conversando aqui ao longo do programa. Processo seletivo em São Francisco do Itabapoana é suspenso e prefeitura se pronuncia. PF ouviu Bacelar sobre relação com os Brazão. Eles são réus no caso Marielle, que entra em julgamento a partir de agora no STF.
A Temporal e MITS 384 são campeões do 3º Festival Gastronômico de Verão em Campos. Ainda no portal folha1.com.br, Vladimir e Madeleine se trocam farpas aí pelas redes sociais. Moradores de Santo Eduardo pedem audiência sobre situação da UPH. Carro roubado do Espírito Santo, recuperado pela Polícia Rodoviária Federal após perseguição em Campos. E ainda, traficante tenta enganar a polícia ao esconder drogas na boca. São algumas das manchetes que estão aqui no portal folha1.com.br. 7h14. Alexandra, bom dia, obrigado pela sua presença, que prazer, que satisfação poder recebê-la aqui neste Folha no Ar, para a gente falar um pouco dessa cidade espetacular que é Quissamã. Quissamã é um xodó de beleza, né? Aqui da nossa região, e a gente tem um carinho enorme aí por Quissamã, especialmente por você, pelo nosso eterno prefeito também. Enfim, obrigado pela sua presença, bom dia, seja bem-vinda ao Folha no Ar. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que estão nos assistindo através do Folha no Ar. Bom dia também ao Everton Luna. Luna, parabéns pela estreia hoje, né, na condução dessa entrevista. Quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre Quissamã e sobre os assuntos que foram pautados e outros também que vierem a serem pautados ao longo dessa entrevista. Eu vou inicialmente pedir desculpas pela voz, eu estou muito gripada, mas vai dar para a gente falar sobre essa cidade, sobre a região e sobre os assuntos importantes que interessam aí aos ouvintes, interessam a todos nós diretamente e nos afeta diretamente. Não tenho dúvida. Bom, agradeço muito sua presença. E ao Everton, que já passou aqui como convidado também, em tempos atrás, esteve aqui batendo papo com a gente e auxiliando essa equipe. Hoje estreia como titular. Everton Luna é jornalista, é responsável pelo caderno de política do jornal Folha da Manhã, e a partir de hoje reforça aí a nossa equipe. Everton, bom dia, bem-vindo, boa sorte para você, amigo, muita luz. Bom dia, Nogueira. Muito obrigado pela recepção. Muito obrigado. Bom dia, Alexandra. Bom dia aos ouvintes. Bom dia aos espectadores pelas redes sociais, pelas rádios. Eu só tenho que agradecer a oportunidade e vamos em frente. Bora. E para estrear, tem que estrear abrindo a pauta. É com você. Aliás, você tem ouvido aí a Alexandra. Você tem acompanhado esse processo através das matérias que você faz e vai apurando as informações. Então, ninguém melhor do que você, não só como estreante, mas também como entendedor desse fato que a gente pautou aqui para conversar com a Alexandra, que é essa concessão da água e esgoto nestas cidades do interior do norte fluminense. Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Cardoso, Quissamã, Porciúncula e também a Conceição de Macabu. São as cidades que estão nesse processo, Everton. Esse processo vem sendo liderado pelo SIDEF e tem sido contestado por várias lideranças das cidades. Alexandra é uma delas. E, Alexandre, partindo do ponto jurídico da questão do certame, dos itens que compõem o edital, qual o seu ponto de contradição com o edital proposto pelo SIDEF? Bom, para contextualizar, eu gostaria de afirmar aqui que eu não sou contra a privatização. Eu me coloco contra este edital no formato em que ele se apresenta. Até porque
foi feita uma modelagem pelo governo do estado para que vários municípios do estado do Rio de Janeiro e fizeram essa adesão. Vocês sabem muito bem disso, há 3 anos atrás, um pouco mais. E esses municípios não fizeram adesão na modelagem do governo do estado. E a oferta que foi feita ao município de Quissamã na modelagem do governo do estado, que, o edital passou pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo Tribunal de Contas da União, pelo BNDES, pelo Tribunal de Justiça e até pelo STJ. E aquele edital, na sua conformação jurídica, ele estava perfeito. Inclusive, os valores pagos a título de outorga fixa, de investimento na expansão das redes de água e esgoto nos respectivos municípios, ele estava ok. E Quissamã, e esses outros municípios não fizeram aquela adesão. Quissamã, por exemplo, naquela modelagem, receberia 26 milhões de outorga fixa para investir livremente, onde a gestão quisesse. E, ao longo dos anos, mais de 106 milhões de investimentos. Então, naquela época, eu enxerguei essa modelagem, como oportuna para o município de Quissamã. E o município de Quissamã não se manifestou publicamente através das autoridades. Não fez nenhuma audiência pública para colocar isso para a população, não discutiu isso na Câmara Municipal, e eu estava vereadora, eu estou no meu 3º mandato, e não foi discutido com a população, nem que sim, nem que não. Foi simplesmente uma desídia da ex-prefeita na época, não respondeu ao Instituto Rio Metrópole, que capitaneou essa conformação dos municípios para aquela formatação do governo do estado. E, ato contínuo, junto ao SIDENF, que é um consórcio recém-criado e multifinalitário, esses municípios, inicialmente 6, com Porciúncula, fizeram esse formato nesse edital que contém várias inconformidades e irregularidades. E quem diz isso não sou eu, a vereadora Alexandra, ou o vereador Pedro de Conceição. Quem diz isso são as autoridades, é o Tribunal de Contas, o próprio Judiciário, porque essa tentativa de concessão com esse edital formulado pelo SIDENF, ele está em prática desde desde novembro de 2023, nós já estamos em fevereiro de 2026, e foram sucessivas determinações do Tribunal de Contas para suspender o certame e fazer adequações, e também decisões judiciais no sentido de obstacularizar, paralisar, para pedir explicações. Então, se fosse algo com uma formatação correta, que atendesse o marco regulatório, não teria problema algum. Mas o que acontece, o que está posto e o que é fato, é que essa concessão via SIDENF, na modelagem prevista neste malfadado edital, não atende um dos principais objetivos que é previsto no marco regulatório, no marco legal do saneamento básico, que é dotar os municípios de 90% de água potável, 95%, salvo engano, e 98% de saneamento básico em toda a sua extensão territorial. Então, o principal defeito, a principal inconformidade, ao meu ver, ao meu sentir, ilegalidade desse edital, é que ele não atende o marco regulatório. Não existem cláusulas, não existem amarrações para que a proponente, a futura vencedora, que sabe vencedora, a empresa, atenda e amarre para atender no âmbito de todos os municípios com água potável e com saneamento básico. E basta dizer que nesses 5 municípios envolvidos, existem municípios que sequer têm um plano municipal de saneamento básico. E aí os defensores dirão, mas não precisa plano municipal.
de saneamento básico. Basta que o SIDENF, que o consórcio, faça um estudo local e verifique as especificidades, as deficiências, para se colocar no edital. Mas isso não foi feito. Não foi feito e a gente percebe, porque em cada município, né, a gente tem os bairros que não foram contemplados. Então, ele, mais uma vez, fere de morte o que se pretende atingir, o que se fala que se pretende atingir. Mas nós temos que fazer isso porque existe uma lei federal que determina. Não, a lei não determina que você entregue a iniciativa privada, ponto. Isso é um fato. A lei não obriga que os municípios entreguem o saneamento básico à iniciativa privada, porque existem outros formatos que podem ser concebidos que não a entrega à iniciativa privada via concessão e via SIDENF, via esse edital completamente irregular. Seu fone, o Everton, tá Alexandre, agora sim. Há um movimento que vocês foram ao... Tá baixo? Não, eu tô achando que ele tá dando esse delay, esse descompasso aí no tempo. A gente tem noticiado regularmente a ida de vocês ao TSE. Tá vendo? Ele tá dando esse delay. Se você puder trocar, são 7 horas e 25 minutos. Você desliga aí o fone, porque eu acho que tá dando esse delay na sua voz e a gente tá ficando meio que no escuro aqui, cego. Vê lá se melhorou agora. Retomando a pergunta, a gente tem noticiado no Folha 1 que a ida de vocês ao TSE para tentar equalizar as questões do edital. Quais são os pontos mais críticos do edital, do seu ponto de vista, do ponto de vista dos outros vereadores, que podem gerar até uma impugnação no certame? Sim. É bom destacar que a nossa ida ao TCE, ao Tribunal de Contas, ele está umbilicalmente ligado a uma representação que nós ingressamos junto, né, numa representação, em apenso a uma representação da EGEA, que questionou pontos técnicos no edital. Mas, para além disso, antes de ingressarmos com essa representação, que aí a coisa tomou corpo e forma, e outros vereadores também subscreveram essa representação, nós manejamos uma ação popular. E essa ação popular, ela passeou em várias comarcas, porque 3 juízes se julgaram incompetentes para decidir, sobretudo, a liminar, na comarca de Campos, na comarca de Bom Jesus de Itabapoana e na comarca de Porciúncula também, que em janeiro de 2025, o prefeito Guilherme Fonseca retirou, né, Porciúncula desse certame. Então, inicialmente, como eu falei antes, eram 6 municípios, agora são 5, com a saída de Porciúncula. E a saída de Porciúncula também fez com que o edital fosse remodelado, né? E a ida ao Tribunal de Contas, na verdade, foi uma reunião com o corpo técnico do conselheiro Márcio Pacheco, que é o relator desta representação específica, e nós levamos, além dos pontos atacados pela EGEA, nós também levamos outros pontos de forma verbal, o que foi dito para a gente colocar esses outros pontos também nessa mesma representação, porque o Tribunal de Contas entendeu que é uma nova representação, e não um apêndice da representação que a EGEA já havia manejado. Vocês estão me entendendo? Então, quais foram os pontos atacados, Everton? E a vocês que estão nos assistindo. A EGEA, que é uma possível proponente, né, seria uma possível proponente interessada no certame, ela questionou a substituição da tubulação de amianto, que é um material altamente nocivo e que deve ser substituído. E não há informações precisas da quilometragem de tubulações que devem ser substituídas.
A EGE também questionou uma pseudo-gratuidade na cobrança de esgoto em Quissamã por 6 anos. E nós levamos ao conhecimento do Tribunal de Contas que essas obras de saneamento, de extensão de rede de tratamento de esgoto em Quissamã, essas obras não se consolidaram. O município de Quissamã, na gestão da ex-prefeita, perdeu 16 milhões de reais de recursos da Funasa para ser aplicados especificamente em saneamento básico. Quando, em 2017, um recurso já havia sido aportado pela Funasa no valor de 7 milhões para fazer a rede de esgoto do centro de Quissamã, esse recurso foi perdido e, posteriormente, a deputada federal Soraya Santos conseguiu mais 6 milhões, em torno de 6,5 milhões de reais, para ser investido no esgoto de Barra do Furado. E esse recurso também foi perdido via Funasa. Então, foram mais de 16 milhões perdidos pelo município para investir nas obras de saneamento básico. Decidiram fazer com recursos próprios. Iniciaram uma obra no valor de 9 milhões e hoje essa obra já tem um aditivo de 58% do seu valor. Já chegou a 15 milhões de reais e essa obra não finalizou. O bairro chamado Santa Catarina, onde seria instalado essa ETE, construída essa nova ETE, o canteiro de obras foi feito e foi desmobilizado. Então, é uma inverdade o que eles levam no edital e o que eles levaram para o Tribunal de Contas. Porque os técnicos do Tribunal de Contas e o conselheiro, ao ler o que está no edital e ao ler as informações do SIDENF, estão pensando que essas obras estão em andamento ou que já estão para ser finalizadas, como a de Barra do Furado também, que eles dizem que já está em vias de ser concebida. E essa obra sequer foi licitada. É uma obra de 32 milhões de reais que sequer foi licitada. Então, para vocês entenderem, como uma empresa privada se coloca num certame com informações que não são verídicas, como é que eles vão fazer um investimento, porque está previsto no edital um investimento de 900 mil reais específico para ETEs. Essas duas obras, uma foi orçada em 32 milhões e a outra, para terminar, seguramente vai gastar de 5 a 6 a 10 milhões de reais. Então, esses investimentos que a iniciativa privada vai fazer, obrigatoriamente terá que fazer, elas serão objeto de um reequilíbrio econômico-financeiro. E quem é que vai pagar isso? O consumidor, claro, porque a iniciativa privada, ela objetiva lucro. E outro fator preponderante, Everton, é que esses municípios são municípios com um histórico muito parecido, municípios pobres da região norte e noroeste fluminense. Um passado muito parecido, mas com um presente diferenciado. Quissamã é um município que, proporcionalmente, o que mais recebe royalties de petróleo no estado do Rio de Janeiro. Pode até estar perdendo agora para São João da Barra e está em terceiro, mas estão ali equivalendo. Com uma arrecadação que fechou em 2025 de 528 milhões de reais. O município tem 22 mil habitantes. Mas essa realidade não é a realidade de Conceição de Macabu, não é a realidade de Bom Jesus de Tabapuana, não é a realidade de Italva. E o edital, ele prevê 6,33% de tarifas, para os usuários em situação de vulnerabilidade social. Em Quissamã, por exemplo, nós temos 44% das famílias inscritas no CAD Único. E o CAD Único é a referência para a concessão das tarifas, dessas isenções ou abatimentos de tarifa. Então, esse edital não contempla, ao contrário, aqui, os municípios que têm a SEDAI, por exemplo, a SEDAI concede a tarifa, a SEDAI atende à lei federal. Em condomínios de baixa renda, a SEDAI é obrigada a conceder esse desconto. Então,
até com isso, é um endividamento futuro, né? Futuro não, imediato para esses municípios, porque a população não vai conseguir pagar essas tarifas, obviamente vai se criar um custeio vindo da própria administração, retirando recursos, obviamente, de outras ações que também a prefeitura deveria suprir. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas existem essas inconformidades que são crônicas, até não só essa questão do amianto, mas essa questão das inverdades levadas ao conhecimento do Tribunal de Contas, que, ao meu sentir, Everton e Cláudio, deveriam ser objeto de multa da Corte de Contas a esse consórcio. Porque se não são esses vereadores aguerridos, e digo os aguerridos, porque é muito difícil, e aí voltar à realidade dessas cidades, é muito difícil você ter uma Câmara dissidente, você ter vereadores com disposição para levar isso ao debate, para questionar isso, para manejar ações, para constituir advogado, né? E explicar isso textualmente, porque é algo muito técnico. É tão técnico que eu não vejo nenhum desses 5 prefeitos vir a público para esclarecer tecnicamente o edital e se comprometer publicamente de que as tarifas não vão aumentar e de que isso é bom para os respectivos munícipes, né? É até um desafio. Eu desafio qualquer um dos 5 prefeitos sentar aqui no Grupo Folha e falar sobre edital e se comprometer publicamente, dizer que isto é bom para as suas respectivas cidades. Bom, Alexandra, deixa eu só também contextualizar um pouquinho aqui, sua fala bem ampla e importante. Primeiro, ofertar aqui a ex-prefeita Fátima Pacheco o direito de usar também aqui este espaço, né, já que ela foi citada aqui por alguns momentos. Então fica aí franqueado sem problema nenhum o espaço à ex-prefeita. Eu tenho 2 perguntas a te fazer, e já que você colocou sobre essa questão da tarifa, uma é uma pergunta minha e a outra, que é a prioridade, é da nossa colega Silvana Venâncio, que é jornalista lá de Bom Jesus do Itabapoana, que é uma dessas cidades neste consórcio que aprovam aí esse edital. Bom, o primeiro ponto, nós fizemos aqui a entrevista com o diretor executivo, né, do consórcio, do SIDENF, e o Vinícius Viana, e ele garantiu aqui, em vários momentos, acho que foi até lead da matéria, não sei, o Everton, depois você pode me lembrar, de que o consórcio vai ter essa concessão desses municípios, terá a menor tarifa de todo o estado do Rio de Janeiro. Ele garantiu. E que, também um outro ponto, outras regiões do município, só 5% de gratuidade. Campos e essa região toda aqui, Campos não, essa região norte desses municípios, teria uma abrangência maior, como você disse, de 6,35%, alguma coisa assim de gratuidade. A minha pergunta é a seguinte: com relação à estrutura hoje de Quissamã, eu conheço os outros municípios. E nesses outros municípios é um faz de conta. O pessoal faz de conta que recebe água e faz de conta que paga a conta, porque é de fato muito barato e às vezes nem tem conta, mas também, na maioria das vezes, e desses locais já não tem água hoje, nem muito menos esgoto. Aqui o 5º distrito, por exemplo, de São João da Barra, não está nesse processo, mas é um exemplo, como você disse, são cidades aqui parecidas, tem uma certa semelhança. Não tem água, e boa parte dele ali é por caminhão-pipa. Aqui em Campos mesmo, boa parte até mesmo Retiro, um bom tempo atrás aí não tinha água, que é Campos, né? Que é vizinho aí a você. Sofre com isso. Bom, qual é a situação hoje de Quissamã e você acha que suporta continuar do jeito que está? E uma outra pergunta
que aí vem da Silvana Venâncio, eu aproveito o gancho aqui para te fazer lá de Bom Jesus, e ela faz uma pergunta interessante, que é a seguinte, só localizar aqui, ela diz aqui o seguinte, vou achar aqui a pergunta dela rapidinho, desculpa. A pergunta está aqui, ó. Qual a possibilidade, vereadora, de... tá aqui, ó. Sei que a senhora também está, e ela é contra a privatização, está na luta, e sei que a senhora também está contra a privatização. Qual a real possibilidade de não ter a privatização e os erros do SIDENF? Bom, Cláudio, respondendo a sua pergunta e contextualizando, eu respeito muito o trabalho do Vinícius como um técnico, né, do consórcio, mas a garantia de que essa tarifa vai ser a menor do estado do Rio de Janeiro é uma falácia. Me desculpe, porque o que eu acabei de dizer é que os investimentos são parcos, são módicos, e toda e qualquer intervenção para acrescentar serviços e expansão da rede de saneamento básico será repassado para as tarifas. Então, imediatamente no certame, pode até acontecer da tarifa ser mais barato, mas ato contínuo vai acontecer o que está acontecendo em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro que fizeram adesão da modelagem via governo do estado. Inclusive com autorização de reequilíbrio financeiro dado pelo Tribunal de Justiça. Isso é fato, você dá um Google, você vai ver. Basta perguntar nas cidades que tiveram o saneamento básico entregue à iniciativa privada, você vai ver que há um endividamento claro da população e que a tarifa é muito a maior. Vamos falar às claras, né? Eu não tenho procuração da SEDAI, nem estou fazendo defesa da SEDAI. Mas a SEDAI, no município de Quissamã, falando aqui da nossa realidade, nenhuma outra empresa teria condições de concorrer com a SEDAI, né? Por questões óbvias, a capacidade instalada, por ser uma empresa pública de economia mista, com o gerenciamento direto do governo do estado. A SEDAI, o ano retrasado, fez 50 anos, com uma arrecadação recorde, com um lucro líquido de mais de R$1 bilhão, né? Então, assim, é uma empresa que dá lucros. Como poderia ser resolvido esse problema em Quissamã especificamente, e como é a atuação, essa é a sua pergunta, né, da SEDAI aqui. Nesse modelo apresentado por SIDENF, é trocar 6 por meia dúzia. Hoje, no município de Quissamã, e assim há décadas, há mais de 3 décadas, a SEDAI não tem convênio com a Prefeitura de Quissamã. Porém, os prédios públicos não pagam água. Nós temos um parque de exposições aqui, onde a própria Prefeitura licita caminhões-pipas e abastece gratuitamente com a água da SEDAI esses caminhões-pipas para levar às comunidades, né? Então, o que poderia ser feito no município de Quissamã especificamente é o senhor prefeito sentar com a diretoria da SEDAI, né, e perguntar qual é a proposta da SEDAI. E, claro, é lógico que o município não pode acordar e entregar isso, porque isso é objeto de uma conformação, de um convênio, de um contrato. Mas eu estive na sede da SEDAI e conversei com o diretor das cidades da SEDAI. E ele me sinalizou muito claramente, basta o município, porque a SEDAI ela não pode participar da licitação. E é uma coisa que os prefeitos gostam muito de jogar para a plateia, sabe, Cláudio e Everton? A SEDAI ela não pode pagar a outorga fixa. Então, nesse modelo do SIDENF, a outorga fixa de Quissamã é pouco mais de R$10 milhões. O que o município vai receber por entregar a água, né? Volto a dizer, na modelagem do governo do estado eram 26 milhões. Você vê que é um modelo completamente inferior, muito menos vantajoso para o município de Quissamã do que foi a modelagem via governo do estado. E o diretor das cidades, me falhou agora o nome dele,
mas eu já te digo, ele foi claro em dizer, vereadora, basta, eu estou disponível para conversar com o Quissamã, contou todo o histórico de Quissamã, o que poderia ser feito, nós podemos já, neste ano, isso foi o ano passado, levar água até o Visgueiro, e capacidade de investimento, a SEDAI tem muito mais, capacidade de conceder tarifas gratuitas, a SEDAI tem muito mais, e mais, Cláudio, e aí vamos a ter, né, e a gente tem que ter muita responsabilidade sobre aquilo que defende, né? Nós temos Quissamã e a nossa captação da água na Lagoa Feia. Há alguns anos atrás, nós tivemos uma contaminação de geosmina, é esse o nome, talvez, do micro-organismo, geosmina, que contaminou a lagoa. A SEDAI fez um aporte de tecnologia, de investimento vultoso, sabe? Com técnicas de vanguarda para conter isso e fazer a captação da água e o tratamento da água. Me disse a iniciativa privada, num caso fortuito desse, qual é a capacidade de investimento que a iniciativa privada vai ter? Aí, agora, voltando, teve um proponente, um só proponente, na licitação na sexta-feira de carnaval. E quem é esse proponente? A empresa líder desse consórcio que se formou é uma empresa de transporte rodoviário. Cláudio, eu vou repetir. A empresa líder que apareceu, a única que apareceu lá, a empresa líder é uma empresa de transporte rodoviário. Ela está para Minas Gerais, igual a 1001 está aí para o Rio de Janeiro, para Campos. Né? Igual a empresa Fiel aqui, que serve Quissamã e Macaé. Essa é a única proponente, porque numa transação de R$1 bilhão, Cláudio e Everton, e a vocês que estão nos assistindo, numa transação de R$1 bilhão, o que você espera? Você espera que venha a Egea, a Águas do Brasil? Não. Apareceu esse consórcio formado por 3 empresas, cuja empresa líder é uma empresa de transporte rodoviários de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais. Então, é no mínimo esquisito. Continuando pelo assunto da proteção, muito se fala também do investimento que Quissamã já fez em estações de tratamento de esgoto. Sim. Como que isso vai ser tratado desse edital? Bom, Quissamã já foi notabilizado no cenário nacional, e eu posso afirmar isso com muita propriedade, como uma cidade de pequeno porte que tinha em sua malha urbana todo o tratamento de esgoto. Né? Foi referência durante muitos anos. Com o passar dos anos, né, há 12, 13, 14 anos, esses investimentos não foram feitos nas estações de tratamento de esgoto. Né? E com isso, hoje, Quissamã está jogando esgoto na Lagoa da Ribeira, que é uma área de proteção ambiental permanente, e no canal Campos Macaé, que é patrimônio histórico tombado pelo INEPAC. Né? E é recorrente, cerca de 1 ano e meio atrás, teve uma chuva em Barra do Furado, e em Barra do Furado o sistema de tratamento foi feito na década de 90 para atender uma comunidade pesqueira pequena. Né? Hoje, com a expansão daquele bairro, já se precisa de uma nova, né, de um novo sistema de tratamento de esgoto sanitário, que está sendo jogado com um tratamento precarizado no Rio do Espinho, que, vocês sabem, Barra do Furado é uma comunidade pesqueira. Foi feito já, como eu falei inicialmente, vários investimentos de recurso próprio, perdidos de recursos federais, 16 milhões de reais foram perdidos pela FUNASA nesses 8 últimos anos de governo, e foram feitos investimentos com recursos municipais nas estações de tratamento de esgoto para ser entregue à iniciativa privada. Então, o que eu ouvi do prefeito da minha cidade no rádio
na semana da licitação, foi que a Caixa Econômica está oferecendo um recurso para ser investido em obras de saneamento básico. Então, Cláudio, Everton, e vocês estão nos assistindo, é assim, a gente pega recursos federais, investe nas estações e entrega para a iniciativa privada durante 35 anos? Que lógica é essa? Você pega recursos, porque no final das contas, isso não é dinheiro público, é dinheiro do povo, é dinheiro meu, é dinheiro seu, é dinheiro do contribuinte. Então você anuncia uma licitação, você diz que você vai pegar, porque Quissamã está na licitação. Se anuncia a licitação, você pega dinheiro público e investe para entregar a iniciativa privada, esse negócio está muito bom, né? Assim, muito bom para a empresa, né? E o que pode ser feito? Respondendo à pergunta, o que pode ser feito para isso não ir adiante? O que pode ser feito é uma conformação, obviamente, né? Uma conformação nesse edital que atenda a todas as localidades. Que esse edital seja discutido, e aí vem um princípio que é fundamental e é basilar da administração pública, né? Que é a publicidade. Cláudio e Everton, e vocês que estão nos assistindo, essa modelagem, esse edital, não foi discutido com a população desses municípios. Essa licitação, essa modelagem, essa concessão, ela prevê que isso seja objeto de audiências públicas. Vocês sabem onde foi feita essas audiências públicas no município? A de Quissamã foi feita no auditório da prefeitura, no horário de trabalho. O auditório da prefeitura não cabe em 200 pessoas, num horário comercial, onde um trabalhador, no período da pandemia, pós-pandemia, e ninguém ficou sabendo. Eu questionei, eu pedi que fosse feita audiência pública na Câmara Municipal para chamar a sociedade civil, os parlamentares, que são legítimos representantes da população, o consórcio SIDENF, mas não aconteceu. Então, fizeram uma audiência pública para cumprir uma formalidade no papel e empurrar a goela abaixo esse edital cheio de irregularidades e de inconformidades. Então, o que pode ser feito é exatamente o que o prefeito Guilherme Fonseca fez. Retirar as cidades dessa modelagem, desse consórcio. E no caso de Quissamã, especificamente, discutir isso com a população, né? Nós não podemos, de uma hora para outra, fazer com que uma comunidade que nunca pagou água, que é Barra do Furado, nunca pagou água, esgoto, pague 2 contas, de uma única vez. Nós não podemos, nós temos que discutir com a comunidade quilombola de Machadinha, reconhecida como comunidade quilombola, como vai ser feita a cobrança daquelas pessoas que moram num bem que pertence à prefeitura, se vai ser feita a cobrança ou não, se é a prefeitura que vai pagar essas tarifas para os moradores da fazenda Machadinha e a adjacência também, sabe? Então isso precisa ser, do marco regulatório 2033, ainda dá para fazer. Temos tempo para fazer, basta ter planejamento, né? Planejamento e dar publicidade a todo esse processo para que, de fato, essa proposta seja agregadora e atenda ao marco regulatório, que, no final das contas, é o que todo mundo quer. Claro que todo mundo quer ter acesso, mas a gente não está falando de um transporte, a gente não está falando de um serviço qualquer, a gente está falando de água. A gente está falando de tratamento de água, a gente está falando de acesso à água. E isso importa em vida, em saúde, em qualidade de vida. Então você não pode precificar a água de qualquer jeito e fazer um contrato, né, não alinhado para quem divide a população e ela não tem acesso à água. Você não pode botar num contrato que a população da comunidade rural, populações tradicionais, não possam ter acesso a uma água de poço, se a água passar na sua frente. E o que a gente vê nesses municípios é o carro da concessionária, a polícia indo lá, lacrando o poço, é essa a realidade. Então, já estando no papel bonito,
como foi a modelagem do Estado, a realidade é muito diferente. Você imagina quando no papel está ruim. Aí é o caos, né, Cláudio? E a gente não pode permitir isso. E são essas especificidades, essas inconformidades que nós levamos ao conhecimento dos técnicos do Tribunal de Contas. E foi pedido que todas essas especificidades fossem consideradas e também colocassem na representação já manejada. Fácil não é não, mas é para isso que a gente está aqui e para propor exatamente esse debate, esse entendimento e esses esclarecimentos. Alexandra, precisamos fazer um intervalo, são 7h54, a gente vira a página, vamos falar aí dos seus planos também aí na Câmara Municipal, se for algum factual, tem vários comentários, tem muita gente aqui comentando e participando com a gente, tanto no Face quanto no chat também do YouTube, né? E, enfim, a todos a gente agradece, não dá tempo de ler, tem muita mensagem, tem muita coisa. Depois eu até sugiro, Alexandra, sua assessoria dá lá um alô com esse pessoal todo que está participando com a gente. Com certeza. Né? Você, claro, também, evidente. Bom, rápido intervalo aqui, Everton, Alexandra, amigos ligados aqui na Folha FM, nas nossas redes sociais também. A gente faz uma pausa e volta a seguir com o Folha no Ar, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Vacina